que dá início à nossa 8ª Bienal das Profissões. Isso quer dizer que já estamos produzindo essas bienais há 16 anos. Então, é um mérito especial aí do Melão, e este ano, especialmente, coadjuvado aí pela Ana Paula Buscioli de Siqueira, que é a nossa coordenadora do departamento acadêmico, e de toda a sua equipe aí, principalmente a Gemima, que está sendo responsável pela admissão de todos os nossos alunos que estão entrando aqui aos poucos nesta nossa reunião. Então, eu passo a palavra ao Melão para dar uma breve explicação das nossas próximas atividades de hoje e de amanhã, e faço um agradecimento especial ao nosso ex-aluno e amigo Alcir, e a todos os outros palestrantes que nós teremos aqui hoje e amanhã. Muito obrigado, e muito obrigado pela presença dos alunos que estão prestigiando este evento. Melão, por favor, você tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu também gostaria de começar agradecendo aí a presença dos alunos, a presença da direção, ao pessoal que tem ajudado. É com grande satisfação que damos início a mais uma Bienal de Profissões, agora a 8ª Bienal de Profissões, e uma edição um pouquinho mais desafiadora que as demais, né? Porque ela só ocorre à distância, tá? Então, dessa maneira, nós perdemos aí os sorrisos, perdemos os abraços, aquelas visitas tão esperadas, mas, por outro lado, nós ganhamos visitantes também de mais longe, como, por exemplo, o Alcir, que está aí dos Estados Unidos, né, que não poderia, talvez, dar essa palestra presencialmente, mas que agora, então, nos dá aí de presente essa palestra. Ele já tinha falado para os professores, a gente já tinha ouvido uma vez, tinha conversado com o Alcir, mas é a primeira vez que ele vem falar para os alunos, então, tá? Então, quando o Teu comentou, eu falei, bem-vindo, então, a iniciativa chamar, e aí todos aí concordamos e estamos aí desejosos de ouvir, né, como é que foi a carreira do Alcir. Tá? Antes, para a gente trazer alguém, era um pouco difícil, né? Mas mesmo assim a gente conseguia trazer. Mas nesse evento nós estamos então com o Alcir aí dos Estados Unidos, com o João Paulo da França, com a da Holanda, gente de Minas, do Rio, de São Paulo, enfim, ex-alunos que podem agora, na modalidade à distância, estar presentes. Então, é sempre muito bom poder contar com os alunos. Então, se há um problema, um obstáculo, a gente, por outro lado, também, né, por meio da tecnologia, das ferramentas tecnológicas, conseguimos aí vencer esse obstáculo e trazer gente de muito longe. Então, seja bem-vindo, Alcir. Tá? É uma grande alegria a realização do evento, e é com grande alegria também que nós contamos com a sua palestra e a dos demais palestrantes também. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Deixa eu tentar abrir só uma apresentação, deixa eu ver se funciona para todo mundo. Tá todo mundo conseguindo ver? Só o Melão, consegue confirmar para mim? Tá sim, viu, Alcir? Legal. Então tá bom. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui. Licença, Alcir. Sim. Eu acho que a gente está vendo a tela do apresentador de apresentação. Entendi. Deixa eu ver como é que deixa eu mudar aqui só um minuto. Pronto, perfeito. Mudou? Então tá bom. É um prazer muito grande estar aqui. Fiz parte do Kelly por vários anos. A minha conta não está errada. Eu entrei no Kelly em 1988 e fiquei no Kelly até o final de 2001. E foram anos incríveis, diferentes, em momentos diferentes. Quando eu deixei o Kelly, acho que naqueles últimos anos não foi ali o aluno mais exemplar do ponto de vista do padrão de aluno, mas é muito bacana poder estar aqui de volta e contar um pouco do que aconteceu de lá para cá. Então, agradeço ao seu Gunnar, agradeço ao Teodoro que me mandou o convite, muito legal estar aqui
também de novo com o Melão. O Melão foi meu professor, então é muito bacana poder estar aqui junto nesse momento. E acho que a minha ideia aqui era, lógico, contar um pouquinho de mim, mas acho que a minha história nem é tão interessante. Acho que eu quero também compartilhar um pouco mais do que é a minha profissão. Acho que a ideia é a Bienal de Profissões e é um momento interessante para todos vocês, pensando aí no que vocês vão fazer no futuro e tentando entender as possibilidades, entender o que funciona melhor para o perfil de cada um. Então, eu tentei criar aqui alguns slides, organizar algumas informações e compartilhar um pouquinho do que é o meu trabalho. E aí, dentro disso, explicar como aconteceu para mim e talvez isso possa ser útil para vocês. Acho que essa oportunidade da Bienal é interessante, vocês vão ter exposição a várias profissões diferentes. Então, fiz o melhor que eu pude aqui para tentar representar a minha profissão. Espero que ajude. Então, deixa eu ver só como... Ok, então, eu sou fundador e CEO da Mozilla. Imagino que vários de vocês já ouviram falar, porque o Kelly é um dos clientes da Mozilla, com muito orgulho. Talvez um dos clientes aí que me traz mais orgulho foi a escola onde eu estudei, e foi onde eu aprendi como uma escola funciona, observando do lado de lá da mesa como aluno. A Mozilla começou em 2012, começou no Brasil, fazendo algo muito diferente do que a Mozilla faz hoje. Inicialmente, a ideia era... 2012 foi logo depois do lançamento dos iPads, e a ideia era ajudar a educação a adotar esses dispositivos de uma forma que fizesse sentido. Então, a gente criou um produto inicial diferente, era um produto muito mais voltado às atividades de classes, atividades de casa, uma plataforma para que professores e alunos pudessem ali usar o iPad da melhor forma possível dentro das atividades do dia a dia escolar. E para fazer isso, a gente começou então, depois eu vou contar um pouquinho do processo, mas começamos a ter os clientes iniciais, e aí um ponto especial surgiu, um problema novo surgiu, que era como ajudar as escolas a gerenciar esses dispositivos. Então, naquele momento, a gente saiu de um laboratório de informática, né? Acho que os alunos de hoje lembram muito desse conceito, mas tinha ali um laboratório de informática com um monte de computador, com aquele monitor enorme, conectado na parede. A gente ia para a aula de informática naqueles computadores, eram, sei lá, 20, 30, 40, e em determinado momento existia um dispositivo com cada aluno, esse dispositivo sendo móvel, indo para casa, indo para a escola, conectando o tempo todo. Então, os desafios de gerenciar esse conjunto de dispositivos num número muito maior começou a virar um problema para os clientes iniciais que a Mozilla teve aqui aí no Brasil, e o problema é sempre um motivador de tudo. Vou falar um pouquinho dele. E ele nos ajudou então a começar a entender como resolver esse problema, entender um pouquinho mais do mercado. Em algum momento, essa solução adicional virou nosso produto principal, e aí a Mozilla deixou de estar sediada no Brasil, nós mudamos para os Estados Unidos, e hoje a Mozilla é uma empresa americana. Nós ainda temos um escritório importante no Brasil, mas a sede da empresa e todas as operações da empresa estão aqui nos Estados Unidos. E é com muito orgulho que hoje a gente ajuda todo dia 16 mil clientes diferentes. Esses clientes são empresas e escolas. Então, nós temos dois produtos, um para escolas e com fluxos que fazem mais sentido para as necessidades de educação, um outro para empresas com fluxos que fazem mais sentido num cenário onde ali o time de tecnologia da empresa está monitorando e preparando os dispositivos que vão ser usados pelos colaboradores. Esses 16 mil clientes somam hoje mais de 4 milhões de usuários. Então, todo dia, 4 milhões de pessoas ao redor do mundo acordam e vão ou para a escola ou para o trabalho
usando um equipamento que a gente está ajudando a gerenciar e proteger. Essa foi uma outra evolução do produto. Inicialmente, tudo começou como gerenciar remotamente, e aí a necessidade de segurança vem crescendo muito, e a Mozilla acabou se tornando também uma empresa de segurança, de cybersecurity. E a felicidade de estar hoje em 100 países, eu acho que isso é muito ligado com isso que a gente está tendo aqui. Lógico que em momentos como esse, as relações pessoais ficam um pouquinho mais distantes, mas isso mostra também o poder da tecnologia de conectar pessoas em lugares completamente diferentes. E da mesma forma que a tecnologia pode ajudar com essas conexões, também pode ajudar hoje empresas a atingirem mercados e clientes que seria impossível de atingir 15, 20 anos atrás. E a Mozilla é uma prova dessa. Hoje nós temos clientes operando todos os dias em mais de 100 países, que é um orgulho muito grande. Então, qual é o meu trabalho? Acho que é disso que eu vim falar aqui hoje. Qual é a minha profissão? Essa é a Bienal das Profissões. Então, eu acho que minha profissão é mais um faz-tudo, mas se eu tivesse que dar um nome para ela, acho que o nome seria empreendedor. E foi muito bacana preparar essa palestra, porque me ajudou muito a refletir sobre o meu dia a dia mesmo. A gente, no dia a dia, nunca tem tempo para parar e pensar no que, de fato, a gente faz e quais são, de fato, as responsabilidades nossas. Então, foi uma experiência muito rica para mim também. E aí, a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar ali uma definição do que é ser um empreendedor. E aí eu achei algumas definições mais antigas e tentei achar algo que reflita um pouquinho mais essa visão de hoje. E diz lá que a pessoa que cria e opera um negócio assumindo riscos financeiros elevados. Essa parte dos riscos financeiros a gente pode deixar para lá, mas acho que essa visão de criar e operar um negócio é o que de fato define um empreendedor. E hoje acho que é uma profissão que existe há muito tempo, acho que centenas de anos, se não milhares de anos, mas é uma profissão que tem ganhado um pouco de destaque agora, principalmente com as startups de tecnologia. Nossa vida está sendo cada vez mais impactada por empresas de tecnologia, criando soluções diferentes. E esse mundo de empresas novas e de produtos novos está sendo criado através de empreendedores. Então, acho que é um momento onde a profissão empreendedor está ganhando um pouco mais de destaque. Tem empreendedor de todo tipo, tem inclusive aqueles que nem são empreendedores, mas falam que são. É interessante ver essa vontade de se conectar com essa profissão que tem surgido. E aí, tentando traduzir isso um pouquinho no que é o dia a dia, e a gente falou lá que é criar, operar, e aí ter essa questão do negócio, tento trazer em contexto com outras duas profissões. Então, o inventor cria, e tem muito de inventor e empreendedor. O empreendedor, normalmente, ele está inventando alguma coisa para solucionar um problema, não precisa ser uma invenção física, um equipamento novo, pode ser uma forma nova de fazer alguma coisa, pode ser uma forma nova de entregar alguma coisa, uma forma nova de vender alguma coisa, ou uma forma nova de fazer alguma coisa que faz com que aquilo seja mais barato e, portanto, mais acessível. Mas esse elemento de criação faz muita parte do trabalho do empreendedor, e isso o empreendedor compartilha com o inventor. O inventor também faz isso, ele está ali identificando problemas e tentando criar soluções para esses problemas, mas o inventor ele não opera aquilo depois, ele cria e começa a colecionar aquelas soluções, nunca transforma aquilo num negócio duradouro e explora a evolução daquilo. E uma outra profissão também que é próxima da profissão do empreendedor é o executivo. Então, são profissionais, normalmente da área de negócios, atuando em cargos importantes em empresas de setores diferentes. E o executivo, ele opera um negócio, então ele tem boa parte aí do trabalho de um empreendedor, mas ele normalmente não criou aquele negócio. Normalmente ele se juntou àquele negócio em algum momento
para fazer com que aquele negócio crescesse, ou para ajudar com os desafios do momento. E o empreendedor une essas duas profissões. Então, o empreendedor ele começa a trabalhar desde a da criação, da concepção do negócio, ele é normalmente o primeiro colaborador do negócio, ele passa por todo o processo e quando a empresa cresce, quando as coisas dão certo, aí a profissão dele fica mais parecida com a do executivo. Então, acho que o empreendedor é um inventor nos dias iniciais e um executivo nos dias finais. E como é que se faz, então, para ser um empreendedor? Como é que você sai de outra profissão ou de nenhuma profissão e começa a empreender? Eu acho que essa é uma forma bacana de compartilhar tanto um pouquinho mais sobre a profissão, quanto um pouquinho tentando usar exemplos do que aconteceram comigo na Mozilla, mas que podem ser também conectados com desafios de várias outras empresas. Com certeza, entre vocês, vários pais são empreendedores, vários pais começaram o seu negócio. O Colégio Kelly é um exemplo claro de empreendedorismo também. Então, acho que é muito fácil conectar cada um desses momentos. E tudo começa com um problema. E esse problema pode ser maior, menor, mais simples. Normalmente as pessoas acham que você precisa resolver um grande problema, resolver a fome do mundo. Tomara que seja possível, tomara que alguém consiga empreender nesse nível. Mas normalmente os problemas são muito menores, são muito mais específicos. Então, é um problema, no nosso caso, por exemplo, era quando nós começamos a empresa, como é que as escolas e professores podem, de fato, usar essa tecnologia nova, que eram os iPads, para beneficiar e alavancar o processo educacional da melhor forma possível. Quais são os recursos, quais são as ferramentas que precisam ser criadas para isso? E esse foi o problema que me cativou ali e me fez decidir usar boa parte da minha vida para resolvê-lo. Então, foi assim que a Mozilla começou em 2012. Assim que você identifica o problema, o próximo passo é identificar uma possível solução. E a possível solução ela pode ter formas completamente variadas, pode ser um produto novo, pode ser uma forma nova de vender, pode ser a combinação deles todos. E aqui a gente ainda está na área do inventor. Então, aqui ainda é o empreendedor brincando de ser inventor. E no caso da Mozilla, o que isso significou foi basicamente criar um produto. E eu lembro ali que eu usei o PowerPoint na época e cada slide representava a tela de um produto e aí eu usava links entre um slide e outro para fazer uma animação do que seria aquela navegação, mas a solução basicamente naquele momento era criar uma plataforma onde então as escolas pudessem receber os alunos, os professores pudessem criar atividades para os alunos, e os alunos receberem isso do outro lado e devolver com as respostas deles e criar essa conexão. Então, naquele momento, nada mais era do que um problema. Queria, de alguma forma, resolver esse desafio que iria nascer ali, pelo menos eu esperava que fosse nascer nos próximos anos, com a adoção de tecnologia na educação. E a minha forma de resolver isso foi criando um protótipo muito, muito simples, muito básico, muito feio. Ele era todo azul, eu ainda tenho ele guardado. Fiz ele no sofá da minha casa um dia à noite, mas ele foi super importante para me permitir uma validação inicial e com base naquele protótipo inicial, eu fui perguntar para várias pessoas que eu conhecia na área da educação, isso faz sentido, isso não faz sentido, o que você acha disso? E isso foi me ajudando a ganhar mais confiança na solução, ainda muito inicial, muito básica, e acho que a gente tem que ser realista, que dificilmente você vai conseguir achar a solução ideal no primeiro momento. Então, começar em algum lugar é sempre a melhor coisa.
E assim que eu senti que de fato tinha ali uma possibilidade e era algo que eu gostaria de usar em alguns anos da minha vida para desenvolver, vem a próxima fase, que é como transformar a solução desse problema num negócio. E é justamente aí aonde o inventor desaparece, e aí a gente começa a falar mais da parte de gestão de negócio, de organização de recursos, e principalmente de pessoas, né? E num nível desse, então até ali o ponto inicial da solução era só eu. E aí montar um negócio significa escolher ali aqueles parceiros iniciais. Sozinho nós nunca podemos fazer nada. Acho que é muito pelo contrário. O time da Mozilla fez muito mais pela Mozilla do que eu. Mas o próximo desafio é como organizar, então, uma estrutura básica, mínima, simples e o mais barato possível para conseguir transformar aquela solução, que era só uma ideia, em algo concreto que pudesse, de fato, ser oferecido através de um negócio, então oferecido de uma forma onde as pessoas conseguiriam ter acesso àquilo, a distribuição é sempre algo importante, e estariam dispostas a pagar por aquilo. E aí a gente fecha o que eu penso ser um ciclo básico de empreendedorismo. Então, tudo começa com um problema, aí você cria uma solução, transforma essa solução ou dá para essa solução uma cara de negócio, então essa solução passa a ser algo que uma empresa consegue explorar e disponibilizar para o mercado, e se der certo, o mercado vai estar aberto a comprar essa solução e isso traz receita ou dinheiro para a empresa. E parece que é simples, e parece que resolveu, certo? Você teve um problema, a ideia, a empresa, o dinheiro. Não, isso tudo é muito pequenininho. Esses ciclos, eles acontecem milhões de vezes. Assim que você recebe lá aquele dinheiro, esse dinheiro, essa receita é super, super pequenininha. Às vezes não, quase com certeza, nos primeiros meses não dá para pagar nem o café. E a ideia, então, do empreendedorismo, e acho que esse slide reflete bem isso, é esse ciclo, onde a gente passa por essa questão do problema, da solução, da forma do negócio, da receita, pega essa receita, reinveste no problema, reinveste na solução, reinveste no negócio. Isso deve trazer mais receita se deu certo, se deu errado, temos que corrigir. Em vários momentos, a gente decide que o problema inicial era o problema errado para se resolver, e isso aconteceu com a Mozilla. Então, a Mozilla inicialmente fazia um produto completamente diferente. Esse produto fazia, como eu falei, mais essa gestão da relação entre professor e aluno com relação a atividades de classe, atividades de casa, mas a questão de gerenciar o dispositivo acabou virando um problema para o nosso crescimento. Então, em algum momento, a gente incorporou esse segundo problema, e aí o mesmo processo aconteceu de novo. Ok, tem um problema aqui, como que essas escolas vão conseguir agora gerir essa quantidade enorme de dispositivos? Aí a gente teve ali uma ideia de como criar uma solução para resolver isso. Passamos de novo pelo fluxo de transformar aquela solução num negócio e finalmente oferecer para o mercado. E esse segundo problema foi crescendo tanto, e foi ficando mais importante, que no momento ele virou o problema principal, e trouxe novas possibilidades. Então, em determinado momento, a gente deixou de oferecer aquele produto inicial. Então, aquele problema que originou a Mozilla não é um problema que a Mozilla resolve mais hoje, mas no meio do caminho a gente descobriu esse problema novo e a gente se apaixonou por ele. E desde então, esse ciclo se repete todos os dias, se não dezenas de vezes aos dias. E a repetição desse ciclo é o que gera crescimento.
Então, acho que essa é a essência do que o empreendedor faz, é literalmente viver todo dia, constantemente, nesse ciclo de identificar problemas e resolver problemas através de um negócio e usar 100% dos recursos que vieram daquele negócio para deixar a solução do problema ainda melhor ou para resolver um problema novo conectado com aquela área. E é um ciclo que nunca acaba. E isso molda muito alguns outros aspectos do que é ser um empreendedor. É um processo que no dia a dia é muito vagaroso, são várias ações muito pequenininhas sendo feitas, então a gente às vezes não consegue ver a diferença delas, mas ao longo do tempo é muito interessante e hoje quando a gente olha para trás, vê ali o dia que a gente começou e olha hoje tendo a chance de ajudar e apoiar mais de 4 milhões de pessoas todos os dias, sem dúvida muito prazeroso. Eu acho que isso é o resultado dessa repetição constante desse ciclo. Mas um outro exemplo disso, talvez um exemplo mais fácil de vocês entenderem, é da própria Apple. A Apple deve ter aplicado esse ciclo milhões ou mais vezes. Aquela foto ali é a garagem da casa do Steve Jobs, numa cidadezinha chamada Los Altos, pertinho da onde a Apple fica hoje na Califórnia. Foi ali que ele e um parceiro dele, chamado Steve também, construíram os primeiros Macs e foi ali que a Apple nasceu. E hoje ela é a maior empresa do mundo. É uma empresa, só para vocês terem perspectiva do quanto que ela cresceu daquela garagem até hoje. O valor de mercado hoje da Apple, que é basicamente se alguém quisesse comprar a Apple custaria hoje 11 trilhões de reais. Para colocar isso em perspectiva, o PIB do Brasil todo no ano passado foi de 7,3 trilhões. Então a Apple vale hoje mais do que o PIB do Brasil, o que é um número impressionante. E acho que eu trouxe esse número só para exemplificar um pouquinho que esse ciclo ele se repete infinitas vezes, ele nunca acaba. E ciclo após ciclo é o que gera o objetivo principal do empreendedor, que é crescer um negócio. E aí, uma pergunta que com certeza seria a próxima: e que tipo de negócio? Acho que hoje a lógica da tecnologia está muito ligada com o empreendedorismo. Então, hoje, quando se fala em empreendedor, obrigatoriamente tem que ter um app envolvido, ou tem que ter um software envolvido, enfim, o que não é necessariamente correto. Empreender pode ser feito em qualquer tipo de negócio. E se a gente for olhar alguns outros exemplos, o McDonald's é um exemplo muito forte de empreendedorismo, um crescimento fenomenal, a Nike é um exemplo fenomenal de empreendedorismo, e basicamente todas as empresas que a gente conhece hoje, em algum momento lá atrás, no primeiro dia, elas nasceram de uma pessoa tentando resolver um problema que para aquela pessoa fazia sentido, e através de milhares de reaplicações desse ciclo, do problema, da solução, do negócio, do dinheiro e esse reinvestimento, cresceram muito ao longo do tempo. Então, acho que uma das coisas mais bacanas do empreendedorismo, e acho que faz muito sentido para vocês, é que você pode empreender em qualquer área. Então, se você gosta da área de medicina, mas não sei se eu quero ser ali um médico, você pode empreender na área de medicina. Tem empresas super bacanas hoje empreendendo nessa área. Tem empresas aqui que você entra ali num aplicativo ou na internet, eles te mandam um kit, você faz ali seu teste de DNA e devolve para eles e sabe exatamente tudo sobre você. A gente tem vários laboratórios hoje aqui nos Estados Unidos operando da mesma forma. Você entra na Amazon, compra ali a caixinha que é um kit do exame, recebe em casa, manda de volta e recebe os resultados. Tem gente empreendendo na área de agricultura, e tem gente empreendendo em negócios super básicos. A gente tem empresas enormes aqui nos Estados Unidos
na área de cortar grama. E são muito grandes e basicamente aquele é um problema que alguém achou que talvez ter uma forma mais eficiente, mais barata de cortar grama fizesse sentido para as famílias aqui nos Estados Unidos e resolveu criar um modelo que fosse fácil de multiplicar e espalhar em todas as cidades e deu certo. Então, acho que uma das coisas mais legais de empreender é que você não precisa obrigatoriamente estar ligado numa área. Você não precisa ter estudado aquela área. Eu sou advogado de formação. Quando eu saí do Yale em 2001, eu fui fazer faculdade de Direito. Então, a minha formação é jurídica. Eu aprendi sobre lei, processo, fórum. E hoje eu realmente não vejo nada de processo de fórum. Vejo um pouquinho de lei, porque tem a ver com o trabalho de gerenciar a empresa. A gente tem que estar sempre atento às leis. Mas hoje, no meu dia a dia, eu opero muito mais com desenvolvimento de software, com segurança digital e questões que não têm a ver com a minha formação. E acho que essa é uma das características mais interessantes de empreender. Não interessa que vocês gostem, não interessa que faculdade, e aí vou puxar para o próximo slide, você sempre pode usar esse conhecimento e empreender ao redor dele. Então, que faculdade cursar? Existe uma faculdade única que eu preciso fazer para poder empreender? Não. Todas as faculdades podem te fornecer um conhecimento que pode ser usado para empreender naquela área. E mesmo que você queira empreender em outras áreas, nada te proíbe. Basta que você se informe, busque os conhecimentos necessários. Sem dúvida nenhuma, alguns cursos ajudam com desafios básicos, né? Quando a gente fala de empreender, tem muito da parte do negócio, então, faculdade de administração, MBAs, são coisas que ajudam muito a resolver desafios do dia a dia, mas não existe nenhuma conexão obrigatória hoje entre um curso, uma faculdade específica e empreender. Então, não interessa que área vocês gostem, não interessa que faculdade vocês vão cursar, empreender em cima daquele conhecimento e ficar atento aos problemas que vocês encontram durante essa jornada de aprendizado é algo totalmente possível. E basta que vocês achem um problema e uma forma viável de resolver esse problema que outras pessoas gostariam de pagar por isso. Então, e aí você tem aí uma oportunidade de empreender. Isso me lembra do mito da grande ideia. Isso é um mito bastante engraçado. Sempre tem aquele amigo que vem e fala, viu, tô querendo montar a empresa, mas cara, não fiz ainda, porque eu ainda não tive a minha grande ideia. Eu preciso da minha grande ideia, se não tiver a minha grande ideia, não tem como fazer. Ou aquelas pessoas que vêm contar da ideia, eu tive uma ideia de fazer isso, você acha que vai dar certo? Esse é um mito, talvez seja um dos maiores mitos da área da profissão de empreendedor. Na realidade, o processo de empreender ele é muito mais ligado à execução desse plano no dia a dia, a repetir aquele ciclo, né, de identificar o problema, criar a solução, transformar isso, incorporar isso no negócio, conseguir recursos e reinvestir os recursos. É muito mais ligado a esse processo do que a sua ideia inicial. E aí, pensando, dando um pouquinho mais de foco nisso e tentando traduzir para empresas que a gente conhece hoje, é fácil de confirmar. A Apple não inventou o computador. Quando ali o primeiro Mac foi feito, já existiam computadores no mercado, mas a forma como a Apple planejava em oferecer o computador para o mercado, fazendo isso acessível para todas as pessoas e tendo o plano de colocar um computador em cada casa dos Estados Unidos, foi o que fez aquela ideia diferente. Então, foi um aperfeiçoamento.
Então, acho que não é só aquele momento do insight, e o insight resolve 90%. Então, eu dormi hoje à noite, tive uma ideia fenomenal no meu sonho e 90% do negócio está montado. Acho que a realidade é o contrário. A realidade é que aquele 1%, ele não é nada mais do que um indicador de qual problema você vai resolver no seu primeiro ciclo. E depois daquele primeiro problema no primeiro ciclo, até esse empreendimento de fato ganhar corpo, crescer e virar uma empresa que se sustente, esse ciclo tem que ser reaplicado milhões de vezes, e acho que essa execução e essa determinação é o que de fato faz parte do dia a dia do empreendedor. Então, sem dúvida, 1% inspiração e 99% de transpiração. Então, vamos falar um pouquinho, tentei separar um pouquinho das características do empreendedor, já que não tem uma faculdade, fica difícil para saber o que a gente precisa para ser empreendedor. Para ser médico, a gente sabe, a gente tem que passar naquele vestibular super difícil e estudar pra caramba na faculdade. E aí a gente tem uma chance de se tornar médico depois. O que precisa para ser empreendedor? Infelizmente não tem um caminho tão determinado assim, tão concreto, mas tem algumas características que acho que ajudam e podem ajudar vocês a saberem se empreender. É algo que faz sentido para vocês. A primeira é gostar de resolver problema. Eu comecei ali aquele ciclo com um problema. Toda empresa começou com um problema. E o processo, aquele ciclo que se repete várias vezes, ele começa sempre com um problema. Então, se você não gostar de resolver problema, empreender talvez não seja algo prazeroso, mas se você tem essa paixão por pegar aquele problema e trabalhar nele, e achar uma solução e ver aquela solução funcionar, esse é um bom indicador que talvez você seria feliz empreendendo. Segundo ponto é que o empreendedor tem que ser autodidata. E esse é um ponto interessante, porque normalmente soluções de problemas, elas não vêm de um conhecimento pré-existente. Então, né, você não vai lá e fala, olha, quero criar aqui uma solução de gestão de equipamentos móveis, criar um MDM, num preço que seja acessível para todo mundo e de uma forma que todo mundo possa entrar lá na internet e começar a usar imediatamente. Não tem um site com essa resposta, não tem um livro com essa resposta, talvez não tenha nenhuma pessoa com essa resposta. Essa construção se dá através da combinação de vários conhecimentos que não estão organizados para responder aquela questão, e em cada ciclo daquele de problema, solução, negócio, aprender faz parte, é parte constante do ciclo em cada etapa. Então, a gente sempre tem que estar aprendendo sobre coisas novas e criando conhecimentos novos através da combinação de conhecimentos diferentes. Então, é sem dúvida uma profissão de aprender para sempre. Então, ser autodidata é muito importante, ter facilidade, ter gosto por aprender sozinho e estar confortável em sentar mesmo, estudar, ler, pesquisar, perguntar para as pessoas, fazer teste, fazer pesquisa é fundamental. Mão na massa, o empreendedor vai começar sozinho, normalmente, então não tem gente para fazer as coisas. O empreendedor, principalmente no começo, é um faz-tudo. Eu acho que até hoje eu sou um faz-tudo. Então, gostar de pôr a mão na massa mesmo, de executar, de resolver o problema, sair da teoria para a prática é fundamental. Criatividade é importante, criatividade faz parte da solução do problema. Não dá para a gente aí combinar conhecimentos para criar uma solução se a gente não tiver a capacidade de abstrair um pouquinho e imaginar o que seria o mundo através daquela perspectiva. Persistência é fundamental. As coisas vão dar errado muito mais do que elas vão dar certo. E essa é uma constante, eu acho que qualquer empreendedor confirmaria isso imediatamente. Então,
ser persistente, continuar tentando, continuar fazendo. E o próximo ponto, lidar bem com a frustração, olhar a frustração como uma oportunidade de evolução, de crescimento, e usar como algo que vai te estimular ainda mais, é fundamental. A profissão de empreender, ela é repleta de frustração, e as frustrações, elas são muito mais constantes do que os momentos de realização. Mas os momentos de realização, quando acontecem, eles são muito grandes, e acho que eles compensam de longe a combinação da frustração. E, por fim, confortável com risco. Empreender é algo que pode dar errado completamente a todo momento. Então, você pode estar trabalhando ali numa empresa, num projeto que você criou por 10 anos e acontecer alguma coisa, mudar o mercado, enfim, e vai tudo por água abaixo. E isso pode acontecer com todo mundo a qualquer dia. Acho que não tem nenhuma empresa que está totalmente protegida desse risco. E quando a empresa é menor, começando, esse risco ele é muito mais presente. As decisões normalmente são arriscadas, são decisões de reinvestir todo o dinheiro de novo e colocar tudo aquilo para alcançar o próximo passo, mas se essa decisão for errada, você tem a chance de perder tudo. O empreendedor precisa estar confortável com esse risco. O empreendedor precisa estar ok se tudo der errado. Logicamente, todo mundo vai trabalhar para que tudo dê certo, mas é possível que as coisas deem errado, e aí usar aquilo para reconstruir é fundamental. Pontos positivos. Você cria o seu emprego. Normalmente, o empreendedor criou o emprego que ele trabalha. Ele criou ali a empresa, criou a vaga de emprego, mas precisamos ter muito cuidado com isso, porque as pessoas têm uma visão um pouco distorcida. Falam, legal, então eu vou montar um negócio porque eu trabalho quando eu quero, se eu quiser tirar 3 semanas de férias do nada, eu tiro. Não, é absolutamente o contrário. O fato de você criar seu emprego significa que você tem a flexibilidade de poder, por exemplo, eu saí de uma formação jurídica e vim trabalhar com software, nenhuma empresa de software me contrataria para trabalhar com software, então minha chance de trabalhar com isso era zero, então eu criei meu emprego nessa área, então sob esse sentido é muito bacana, mas por outro lado não significa que você trabalha quando quer, enfim, acho que é bem o contrário, e eu vou passar um pouquinho sobre isso. Tudo é possível, então não tem nada que não possa ser feito. A gente tem visto empreendedores fazendo coisas incríveis, não sei quanto que isso chegou aí no Brasil, mas recentemente um empreendedor, talvez um dos mais famosos hoje, chamado Elon Musk, da Tesla, não sei quem conhece ou não, mas ele tem ali a Tesla que faz carro elétrico, mas ele também tem uma empresa chamada SpaceX, que lança foguete, e recentemente ele conseguiu levar tripulantes para o espaço e voltar com o mesmo foguete no intervalo ali de meia hora. Isso era considerado como absolutamente impossível. Até antes dele, toda vez que um foguete subia, ele era perdido, ele só era usado numa viagem. Tudo é possível. A chance de mudar um pedacinho do mundo, esse pedacinho do mundo pode ser muito maior, então a gente pode ter ali o que a Apple fez, né, trazendo para a gente toda essa tecnologia que faz parte da nossa vida hoje, eles mudaram o mundo completamente, ou pode ser muito menor, mudando ali um pedacinho pequenininho de uma rotina, mas sem dúvida existe a chance de impactar o mundo e fazer o mundo ser um lugar um pouquinho diferente do que era antes de você começar a empreender. Conhecer pessoas e lugares, vai trabalhar com muita gente, vai ter muito cliente, isso é divertido também, a gente aprende muito. Sentimento de realização, quando as coisas dão certo, é muito gostoso, a satisfação é muito grande. E é um jogo sem fim, nunca acaba. Literalmente, o sentimento é de jogar um videogame que sempre tem a próxima fase, ela nunca acaba, você nunca chega na fase final. E cada vez aquela fase é mais difícil. Então, é muito desafiador, é muito empolgante, com certeza. Mas também tem os pontos negativos. E a primeira é que tem uma pressão enorme. O empreendedor ele está ali na liderança daquele empreendimento e ao longo do tempo pessoas se juntam, investidores colocam o dinheiro naquele empreendimento, pessoas passam a trabalhar lá e está tudo muito ligado à responsabilidade do empreendedor, e decisões erradas podem fazer com que o negócio todo
por água abaixo. Então, é uma posição de pressão constante. É uma posição de dedicação exclusiva, quantidade de trabalho é enorme, e para isso a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Então, o empreendedor com certeza não faz nada sozinho, tanto do lado pessoal quanto profissional. O empreendedor tem que abrir mão muito de estar junto com a família, de estar junto com os amigos, de fazer as coisas que gosta para trabalhar muito. E isso é um ponto negativo. Acho que existe sim ali um impacto, né, quando você tem o trabalho de empreendedor, nesse balanço entre as questões pessoais e profissionais. A austeridade, o empreendedor faz pouco dinheiro, eu vou contar isso depois, pelo menos no momento inicial. Então, na vida pessoal, o empreendedor não quer ser um custo grande para a empresa. E na vida profissional, o empreendedor quer poder usar cada centavo do dinheiro que a empresa conseguiu para reinvestir. Então, é sempre uma posição de muita austeridade, é muito tentando esticar cada real ali para fazer aquele dinheiro, ajudar a empresa a ir o mais longe possível. Isso pode ser bastante estressante ao longo do tempo. Alto risco de perder tudo o tempo todo. O sentimento é literalmente como se você estivesse ali no cassino jogando pôquer e todo o tempo, todas as suas fichas estão na mesa. Então, a cada rodada você pode perder tudo, e isso por anos. Então, é um sentimento bastante único, o que traz muita insegurança. Tudo que está bem hoje pode estar mal amanhã, e você tem que saber lidar bem com isso. E a premissa básica é que se algo pode dar errado, vai dar errado com certeza. Uma pergunta que faz sentido para as profissões, eu acho que vai fazer sentido quando você analisa aí o que fazer. Não acho que nunca devia ser determinante, por isso que eu deixei para o final. Dá dinheiro? Eu acho que essa resposta está errada. Eu acho que todas as profissões elas trazem possibilidades de realização financeira em níveis diferentes. Acho que realmente está mais conectado ao quanto você gosta do que você faz e o quão bem você faz. Então, eu resolvi abordar essa questão com uma pergunta diferente, que é como se ganha dinheiro sendo empreendedor? E para explicar isso, eu acho que uma comparação com uma profissão de carreira faz sentido. Então, esse seria um gráfico básico, né, do retorno financeiro, do dinheiro e o tempo de trabalho, e como é que uma profissão de carreira funciona. Então, você começa a trabalhar ali, você tem o seu primeiro salário, que não é zero, e aí você vai trabalhando e você faz as coisas certas, você ganha um bônus, e aí você trabalha mais tempo e o salário vai aumentando naturalmente, aí você volta para estudar, faz uma pós-graduação, recebe uma promoção, enfim, é um crescimento constante e linear. Então, você sabe que constantemente, né, logicamente, se você fizer as coisas certas, mas constantemente a sua questão, o seu retorno financeiro vai ser um pouco melhor do que era antes. E aquele retorno é conquistado, né? Dificilmente você volta muito para trás, né? Então, são posições que você conquista. Quando você faz pós-graduação, aquilo se incorpora ali as suas capacidades, e você está apto a vagas que naturalmente vão te promover um retorno financeiro melhor, seja naquela empresa ou em outra, enfim. Isso é muito diferente com o empreendedor. Então, eu tentei fazer um gráfico do que significa para o empreendedor, e isso foi o mais próximo de como eu vejo. Então, o primeiro empreendedor começa ganhando zero, e isso é de verdade. Quando a gente está ali começando, não tem recurso, não tem dinheiro, e a gente precisa sair ali do problema e de uma ideia de solução para construir a solução. E construir a solução significa que a gente tem que trazer outras pessoas, que a gente tem que gastar dinheiro. Então, realmente, é até errado esse gráfico, porque acho que em vários casos não é nem que começa do zero, começa do negativo, porque a gente ainda tem que ali colocar aquela economiazinha que a gente tinha. E o conceito de empreender é literalmente aquele ciclo de ficar reinvestindo e crescendo e alcançando um nível maior. E a última coisa que o empreendedor quer é ser um peso para a empresa. Então, quanto mais pudesse reinvestir na empresa, melhor. Então, é muito comum que empreendedores, começando empresas novas, passem um bom tempo sem ganhar nenhum salário.
A gente tem várias histórias interessantes de empreendedores que, quando montaram empresas que hoje são enormes, mas nos primeiros anos eles dormiam na casa de amigos ou voltaram a morar na casa dos pais. É super comum empreendedores tendo 2 empregos e tendo que trabalhar ali 16, 18 horas por dia, porque tinha um emprego normal para pagar as contas e depois o trabalho relacionado ao empreendimento. Então, e salário nunca vai ser o retorno financeiro principal do empreendedor. Depois de algum tempo, quando as coisas começam a ficar mais estáveis, sim, se torna possível ter ali algum retorno financeiro mensal constante, não equiparado a profissões de carreira, mas a aposta é a principal coisa, a principal chance de retorno financeiro do empreendedor. E o empreendedor, de fato, faz algum dinheiro relevante se e quando essa empresa for vendida. Pode ser totalmente ou pode ser parcialmente, tem formas diferentes disso acontecer, mas normalmente isso acontece num momento um pouco mais maduro, enfim, e pode nunca acontecer. Então, acho que esse é o maior ponto aqui do ponto de vista do retorno financeiro. O empreendedor trabalha numa mentalidade de austeridade por vários anos, tentando reinvestir cada dinheiro, tentando ter o menor salário possível, e pode ser que esse dia final da empresa ser vendida nunca aconteça. Por outro lado, se acontecer, pode trazer um retorno bastante interessante. Acho que aquela relação do risco e da recompensa é muito presente aqui. Quanto maior o risco, maior a recompensa. Então, sim, existe um risco constante de tudo dar errado, mas quando as coisas dão certo, elas recompensam de uma forma melhor também. Mas acho que isso exemplifica um pouquinho bem que a vida de empreendedor não é uma vida muito confortável financeiramente, principalmente no começo, nos primeiros anos. O empreendedor não faz um monte de dinheiro. Quando vocês olham as notícias que a empresa fez um round de investimento de X milhões, aquele dinheiro vai todo para a empresa, vai todo para ser reinvestido na maioria dos casos. E o empreendedor está sempre ali contando os centavos, tanto na vida profissional quanto na pessoal, para garantir que aquele dinheiro leva a empresa e ele o mais longe possível. E aí, quando eu estava fazendo esse slide, eu estou quase acabando, eu lembrei de um artigo que eu li, que fala de escalar o Everest. E aí esse artigo falava que a escalada toda do Everest demora mais ou menos 2 meses. Até hoje, 265 pessoas já morreram e o custo por pessoa para escalar o Everest é de R$350 mil. E tudo isso para que, quando você chegar no topo, se você chegar no topo, se você não morrer, você ficar 10 minutos lá, virar as costas e voltar. E isso acho que tem muito a ver com a vida do empreendedor. Eu acho que nenhum escalador vai passar por tudo aquilo para alcançar o pico do Everest só porque ele quer chegar lá e ver como é a vista lá de cima. E acho que nenhum empreendedor vai conseguir criar um negócio bem sucedido só porque ele quer ficar rico. Acho que a jornada é difícil demais e pode ser específica demais se for comparada só com esse objetivo. Mas eu acho que nos dois casos, acho que a experiência e o prazer da jornada é o que move os dois. Então, acho que esse desafio do dia a dia, a realização do dia a dia é o que move a mim, e eu acho que é o que move aos empreendedores que eu conheço também. E aí, por fim, de formas práticas, tentei criar algumas dicas, algumas coisas que eu aprendi olhando o mercado para frente. O mercado muda todo ano, então é difícil prever, mas a primeira delas é que concorrente de todo mundo já é global. Eu lembro quando eu fui fazer vestibular, a gente ficava antes ali na entrada do vestibular olhando a cara dos outros candidatos e tinha aquele que tinha mais cara de inteligente, falando, tomara que ele não vai fazer pela mesma faculdade que eu quero, enfim. E a cabeça ali era que só aquele grupo era meu concorrente, eu só estava ali concorrendo com aquelas pessoas, e hoje isso é absolutamente mentira. Hoje todas as profissões elas estão concorrendo com pessoas no mundo todo. Empresas, a gente vive isso no dia a dia, contratam pessoas no mundo todo. Então
No momento que a gente está aqui conversando, se preparando, tem alunos na China, tem alunos na Índia, alunos nos Estados Unidos, e em algum momento da vida existe uma probabilidade grande que essas pessoas vão ali disputar alguma oportunidade. Então, as barreiras geográficas, elas não são mais um limitador de competição no mercado de trabalho. Então, não interessa o que a gente faça, acho que a gente precisa ter essa visão de que a gente está concorrendo com o mundo todo. Isso, o meu entendimento, é que é constante em qualquer profissão. Segundo, falar inglês é obrigatório, principalmente na minha posição. Inglês é a língua de negócios do mundo. Todo mundo fala inglês. Hoje o Mozilla é oferecido em inglês basicamente para o mundo todo, e todos os clientes nos 100 países estão ok em usar a nossa solução em inglês. Inglês é a base da comunicação global, e quanto melhor o seu inglês, melhores vão ser as chances. Eu tenho vários momentos onde, infelizmente, a gente não consegue contratar alguém que é tecnicamente muito bom, porque ele não consegue se comunicar direito em inglês, o que para a gente, para os nossos clientes, é um requisito. Então, invistam o máximo que vocês puderem no inglês, é fundamental. Super importante para o empreendedor, sempre domine os números. Não acho que vocês precisam fazer matriz de cabeça, não sei se dá para fazer isso, mas conhecer basicamente a lógica de número é importante. A gente está sempre operando número, a gente está sempre entendendo, prever se as coisas vão dar certo ou errado usando números, e abuse do raciocínio lógico. A lógica, ela resolve uns 80% dos problemas que o empreendedor vai enfrentar. Então, é algo que, ao menos para mim, tem funcionado bastante. Sempre se cerque de pessoas melhores que você. Nunca tenha um pensamento pequeno de querer ser o melhor, o mais inteligente da sala. Acho que isso cria um ambiente contrário ao que você precisa. Sempre se cerque de pessoas melhores, mais inteligentes, principalmente aquelas que você convidar para vir trabalhar com você nesse seu sonho, nesse seu empreendimento. Todas as pessoas que trabalham comigo, trabalham diretamente comigo, são melhores do que eu nas áreas de experiência delas. E é isso que faz a empresa continuar crescendo. Com certeza a empresa não cresce por causa das minhas habilidades, a empresa cresce principalmente porque eu consegui conectar essas pessoas mais inteligentes do que eu, e elas estão fazendo as coisas crescerem. E nunca lamente pelos seus desafios, nunca ache desculpas para as coisas não dar certo. Problemas todo mundo tem, frustrações todo mundo vai ter, e esse é o verdadeiro prêmio, né? Ser exposto a esses desafios, e lidar e aprender a superar é o que realmente importa, que é o que a gente realmente vai carregar nesse trabalho de empreendedor. Então, a ideia é nunca lamentar, é sempre abraçar mesmo o desafio e passar por ele. Eu estou num momento super inicial ainda, eu aprendo bastante. Mozilla é uma empresa super jovem, e a gente está só no começo, mas para quem quiser entender mais sobre empreendedores com muito mais bagagem, esses 3 caras são brasileiros, tem um livro deles, é um livro super fácil de ler, chama Sonho Grande. O Jorge Paulo, o Marcel e o Beto são as pessoas por trás de várias empresas que vocês conhecem, principalmente a Embev, que era Ambev antes, que é a cervejaria, mas várias outras empresas, Burger King, Heinz, todo mundo, hoje eles são donos dessas empresas, são empreendedores brasileiros de altíssimo nível, e acho que o livro deles, para aqueles que se interessarem um pouquinho mais, consegue contar um pouquinho de exemplos do dia a dia, como que isso funciona. E é isso. Obrigado da oportunidade de novo. Foi muito bacana poder estar aqui e compartilhar um pouquinho do meu trabalho com vocês. Espero que tenha sido útil. Espero que no futuro a gente tenha empreendedores criando coisas novas vindo dessa turma desse ano do Keele. Obrigada a você. Nós temos 2 perguntas aqui. Agora eu não sei, pelo andar do horário, se nós passamos a elas ou a gente já dá um encerramento, Melão. Leia as 2 para o Alcir, aí ele dá uma geral, né? Se pode... Então, são bem díspares ou não? Bom, faça ele ver. Uma questão está relacionada à questão da sorte. Eu acho que, de alguma forma, você já
mencionou, né, na sua fala, o quanto é de sorte, você nos contemplou com uma explicação, eu achei fantástica. E a questão outra é a questão de como a gente lida com a frustração, especialmente com aquelas pessoas que nos dizem que não vai dar certo. Né? Legal, se a gente puder estender só 1,5 minutos, eu vou tentar passar pelas duas. Acho que a primeira é que a sorte faz parte sempre, mas a sorte nunca vai resolver o problema. Então, a sorte só funciona quando você está preparado para ela. Eu acho que a oportunidade vai passar na frente de todo mundo, mas a gente tem que estar preparado e fazer a nossa parte. Então, tem sorte? Sim, tem, mas acho que ela é igual para todo mundo. E se não estiver preparado, ela vai passar e você não vai perceber. E a questão do que fazer quando as pessoas puxam a gente e falam que não vai dar certo. Essa é uma questão incrível. Na televisão tem um show que fala do caranguejo, do pessoal que pesca aquele caranguejo do Alasca. E um dia fizeram um experimento, colocaram uma câmera dentro, não sei quem já viu, tem uma gaiola, que eles colocam um peixe dentro, o caranguejo consegue entrar na gaiola para comer o peixe, mas ele não consegue sair. E é assim que ele fica preso, vários caranguejos entram. Um dia eles colocaram uma câmera dentro daquela gaiola e ficaram vendo o que acontecia. E você tem caranguejos que são mais inteligentes que os outros caranguejos, eles conseguem entrar, comer e sair. E os outros não conseguem. E aí, o comportamento desses que não conseguem, que foi a surpresa. Quando esses que não conseguem sair, veem os outros conseguindo sair, eles puxam de volta. E um caranguejo é um bicho absolutamente irracional, né? Então, isso é instintivo. Eu acho que puxar as pessoas para baixo faz parte da própria natureza. Então, acho que a gente tem que estar confortável, confiante e aproveitar a jornada. Eu acho que se a gente só está pensando no dia de dar certo, o que é que aquilo signifique, talvez nos deixe inseguros nos dias ruins. Mas se o que a gente está aproveitando é a jornada do dia a dia, no fundo, não interessa muito se vai dar certo ou não. Se você tem a chance de viver aquela experiência todo dia, crescer com ela, e passar pelos desafios e ter a confiança de que, de um jeito ou de outro, você vai conseguir achar ali uma solução, qualquer que ela seja. Acho que isso ajuda a gente a se proteger desses pensamentos. Ok, obrigada. Não temos mais nenhum questionamento. Legal. Eu acho que a gente pode estar encerrando, então. Então, eu agradeço. Obrigado pela oportunidade. Muito bacana estar com vocês. A gente que agradece. Tchau, tchau. Melão, você vai encerrar? É possível que o Melão esteja Aqui não? Seu Gunnar? cuidando já da próxima palestra. Ok. Mas eu acompanhei com muito interesse aqui a exposição do Alcir e realmente cada vida é uma vida, né? Eu, com os meus 84 anos de idade, vi muita coisa na minha vida e vi muita gente tendo sucesso, né? E eu tenho plena certeza que os nossos atuais alunos também saberão trabalhar, transpirar bastante, e a inspiração vem para quem está trabalhando. Então, tenho certeza de que nós estamos no caminho certo. Então, muito obrigado ao Alcir, muito obrigado a todos vocês que compareceram aqui.